Milagre impactante. Jovem livre de câncer de tireoide, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um dia comum na vida de nossa família. O sol brilhava forte e o ar estava quente, como sempre no interior de São Paulo. Meu filho, Lucas, então com 22 anos, havia acabado de chegar do trabalho, cansado, mas com aquele sorriso que sempre iluminava a nossa casa. Ele era um jovem cheio de planos, recém-formado em administração, namorava uma moça da congregação e sonhava em abrir seu próprio negócio. Nada fazia prever que em poucos dias nossa vida seria virada de cabeça para baixo por uma notícia que abalaria não só a nós, mas a todos os irmãos que nos cercavam. Tudo começou com um pequeno nódulo no pescoço. Lucas, que sempre foi saudável, notou que algo não estava certo quando, ao passar a mão pela garganta, sentiu uma pequena protuberância. No início não deu muita importância, pensando que poderia ser apenas uma inflamação passageira. Mas como bons servos do Senhor, sabemos que não devemos negligenciar nada que afete o corpo, que é templo do Espírito Santo. Por isso, após algumas semanas, quando o nódulo não desapareceu, decidimos procurar um médico. O primeiro exame foi um ultrassom. Lembro-me como se fosse hoje. O médico sério movimentava o aparelho sobre o pescoço de Lucas enquanto minha esposa e eu orávamos em silêncio, pedindo a Deus que tudo não passasse de um susto. Mas quando o resultado saiu, o mundo pareceu parar. O médico olhou para nós com uma expressão que já dizia tudo antes mesmo das palavras. Esse nódulo tem características suspeitas. Precisamos fazer uma biópsia. A biópsia foi marcada para a semana seguinte. Aqueles dias foram os mais longos de nossas vidas. As noites se tornaram uma tortura. Enquanto o corpo descansava, a mente não parava. Minha esposa chorava em silêncio, e eu, como pai, tentava me manter firme, mas por dentro sentia um vazio que só a presença de Deus poderia preencher. Lucas, por sua vez, mantinha uma calma que nos surpreendia. Ele dizia: Pai, se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo. Ele não nos desampara. Aquelas palavras, simples, mas cheias de fé, nos fortaleceram. O dia da biópsia chegou. O procedimento foi rápido, mas doloroso. Lucas, mesmo com o rosto pálido, não reclamou. Enquanto aguardávamos o resultado, nossa congregação se uniu em oração. Os irmãos, ao saberem da situação, não hesitaram em nos cercar de carinho e intercessão. Lembro-me das palavras do irmão mais velho, que nos disse: Deus é fiel. Ele ouve as nossas orações. Não desanimem. Aquilo nos deu uma paz que nenhuma palavra médica poderia oferecer. Mas quando o resultado chegou, foi como um golpe. O médico ligou e, com voz grave, confirmou: é câncer de tireoide. Um carcinoma papilífero, agressivo. Minha esposa desabou em lágrimas. Eu senti as pernas fraquejarem. Lucas, porém, apenas fechou os olhos e sussurrou: Senhor, eu confio em ti. Naquele momento, não havia espaço para desespero, apenas para a fé que nos sustenta. Os médicos explicaram que o tratamento seria longo, cirurgia para remover a tireoide, seguida de iodo radioativo e possivelmente quimioterapia. As palavras soavam como uma sentença. Mas em meio à tempestade, uma coisa era certa: não estávamos sozinhos. Nossa congregação se mobilizou como nunca. Irmãos e irmãs vinham até nossa casa para orar conosco. As reuniões de oração na igreja se tornaram momentos de clamor a Deus. Lembro-me de uma noite em que, após a ceia, todos se ajoelharam e, com lágrimas nos olhos, pediram a cura de Lucas. O choro era geral, mas também havia uma esperança que transcendia qualquer diagnóstico médico. A cirurgia foi marcada para 2 semanas depois. Lucas, mesmo com medo, mantinha-se firme. Na véspera do procedimento, reunimos a família e alguns irmãos mais próximos para um momento de oração. Minha esposa, com a voz embargada, leu Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquelas palavras ecoaram em nossos corações. Lucas, de mãos dadas conosco, orou: Pai Celestial, eu entrego minha vida em tuas mãos. Se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso. Que a tua vontade seja feita. No dia seguinte, Lucas foi levado ao hospital. A cirurgia durou horas. Enquanto aguardávamos, minha esposa e eu orávamos sem parar. Os irmãos ligavam, mandavam mensagens, todos unidos no mesmo propósito: clamar por um milagre. Quando o médico finalmente saiu da sala, seu rosto não era de preocupação, mas de surpresa. A cirurgia correu bem. Retiramos a tireoide e os linfonodos afetados. Mas há algo que preciso dizer: o tumor era muito maior do que imaginávamos. Se tivéssemos demorado mais, poderia ter se espalhado. Aquelas palavras foram um socorro, mas também um alerta de como Deus havia agido antes mesmo de pedirmos.
Os dias seguintes foram de recuperação. Lucas sentia dores, mas seu ânimo não se abalava. Os exames pós-cirurgia confirmaram que o câncer não havia se espalhado. Os médicos disseram que, com o iodo radioativo, as chances de cura eram altas. Mas nós sabíamos que a cura verdadeira viria do Senhor. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma semana antes de Lucas iniciar o tratamento com iodo radioativo, ele começou a sentir uma paz inexplicável. Uma noite, enquanto orava, ele sentiu como se uma mão invisível tocasse sua garganta. No dia seguinte, ao fazer um exame de sangue de rotina, o médico ficou perplexo. Os marcadores tumorais que antes estavam altos, haviam caído drasticamente. Isso não é normal, disse o médico. É como se o câncer estivesse regressando sozinho. Nós sabíamos que não era sozinho. Era a mão de Deus agindo. Os irmãos da congregação, ao saberem, louvaram ao Senhor com lágrimas de gratidão. O médico, mesmo não sendo crente, não pôde negar. Algo além da medicina está acontecendo aqui. O tratamento com iodo radioativo foi feito, mas os exames seguintes confirmaram o que já sabíamos no coração. Lucas estava curado. Não havia mais vestígios de câncer em seu corpo. Os médicos chamaram de remissão espontânea, mas nós chamamos de milagre. Um milagre que não veio por mérito nosso, mas pela misericórdia de Deus, que ouviu as orações de seu povo. Hoje, 2 anos depois, Lucas está completamente saudável. Sua vida voltou ao normal. Ele trabalha, ajuda na congregação, e seu namoro floresceu em um noivado abençoado. Mas algo mudou em nós. Aquela prova nos ensinou que mesmo nos vales mais escuros, Deus está presente. Ele não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em cada uma delas. Nossa congregação cresceu em fé após esse acontecimento. Muitos que antes duvidavam da força da oração viram com seus próprios olhos o poder de Deus. Lucas, sempre que tem oportunidade, testemunha desse milagre não para se gloriar, mas para que outros saibam que Deus ainda opera maravilhas nos dias de hoje. Hoje, ao olharmos para trás, só temos gratidão. Gratidão por cada irmão que orou, por cada lágrima derramada em intercessão, por cada palavra de ânimo que nos fortaleceu. Mas, acima de tudo, gratidão a Deus que não nos desamparou. Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que alimentou Elias no deserto, que ressuscitou Lázaro. E ele continua agindo, não só nas páginas da Bíblia, mas em nossas vidas. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que saibamos que não importa quão grande seja a batalha, nosso Deus é maior. Ele ouve, ele age, ele cura. E quando menos esperamos, ele nos surpreende com sua graça. A ele seja toda a glória, agora e para sempre. Amém. A história de Lucas não terminou ali. Na verdade, foi só o começo de uma jornada que Deus preparou para abençoar não apenas ele, mas muitos outros que ainda viriam a conhecer esse testemunho. Porque quando Deus opera um milagre, ele não faz só por um, mas para que muitos possam crer. Depois que os médicos confirmaram a cura total, Lucas sentiu um peso no coração. Não era tristeza, mas uma responsabilidade. Ele sabia que não podia guardar aquilo só para si. Começou a visitar os irmãos mais novos na fé, aqueles que ainda estavam aprendendo a confiar em Deus. Sentava-se com eles após os cultos, no pátio da igreja, e contava como havia sido aquele tempo de prova. Não com palavras bonitas, mas com a simplicidade de quem viveu cada detalhe. Irmão, eu não entendo por que Deus permitiu isso, mas sei que Ele esteve comigo, dizia ele, olhando nos olhos daqueles que ouviam. Teve noite que eu chorei tanto que pensei que não ia aguentar. Mas era nessas horas que um irmão ligava, ou uma irmã chegava com uma palavra de ânimo. Deus usava eles para me segurar. E assim, muitos que estavam desanimados começaram a enxergar a luz. Um jovem chamado Mateus, que havia se afastado por causa de problemas familiares, ouviu o testemunho de Lucas e voltou a frequentar as reuniões. Outro, chamado Rafael, que lutava contra a ansiedade, encontrou força para buscar mais a Deus após ouvir como ele havia sustentado Lucas em meio à doença. Mas não foram só os jovens que foram tocados. Uma irmã mais idosa, Dona Maria, que há anos orava pela cura de um neto com problemas de saúde, renovou sua fé. Ela se aproximou de Lucas após um culto e, com lágrimas nos olhos, disse: "Meu filho, eu quase desisti de orar. Achava que Deus não me ouvia mais. Mas depois de ouvir sua história, sei que Ele está no controle. Vou continuar clamando, porque se Ele curou você, pode curar o meu neto também." E Deus ouviu. Alguns meses depois, o neto de Dona Maria recebeu um diagnóstico favorável, e os médicos ficaram surpresos com a melhora inesperada. Ela não perdeu tempo. No próximo culto de ação de graças, subiu ao púlpito e, com a voz trêmula de emoção, deu o seu testemunho. A congregação inteira chorou de alegria porque mais uma vez viam que Deus não havia mudado.
Enquanto isso, Lucas e sua noiva, Ana, preparavam-se para o casamento. Mas antes do grande dia, eles decidiram fazer algo especial. Reuniram um grupo de jovens da congregação e organizaram uma noite de oração e louvor, não só para agradecer pela cura, mas para interceder por outros que estavam passando por provas. Aquela noite foi marcada por lágrimas, confissões e muita adoração. Vários irmãos se levantaram para pedir perdão por terem duvidado, outros para agradecer por bênçãos recebidas. Um dos momentos mais emocionantes foi quando um casal que há anos tentava ter um filho, mas sem sucesso, compartilhou seu fardo. A congregação toda se uniu em oração por eles. Não demorou muito para que a notícia da gravidez chegasse e, mais uma vez, Deus foi glorificado. Lucas, agora como noivo, sentia que Deus o estava preparando para algo maior. Ele começou a participar mais ativamente dos cultos, ajudando na limpeza do templo, na distribuição de folhetos e até mesmo dando estudos bíblicos para os novos convertidos. Sua vida tinha um propósito agora: mostrar aos outros que Deus não é uma teoria, mas uma realidade viva. Certa vez, durante uma visita a um irmão doente, Lucas orou com tanta fé que o homem, que estava acamado há semanas, sentiu forças para se levantar. Não foi uma cura instantânea, mas uma melhora gradual que os médicos não conseguiram explicar. O irmão, emocionado, disse: "Irmão Lucas, quando você orou, senti como se uma mão me levantasse. Não sei explicar, mas sei que foi Deus." Esses pequenos ou grandes milagres cotidianos começaram a se multiplicar. Uma irmã que estava desempregada encontrou trabalho no dia seguinte à oração. Um jovem que lutava contra vícios recebeu libertação. Uma família que estava em conflito se reconciliou. Tudo isso porque o milagre havia acendido uma chama de fé naqueles corações. Mas nem tudo eram rosas. Havia dias em que Lucas ainda sentia medo. Às vezes, ao passar por um exame de rotina, a ansiedade voltava. Mas era nessas horas que ele se ajoelhava e clamava: "Senhor, o Senhor já me livrou uma vez. Se for da tua vontade, me livra novamente. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso, porque eu confio em ti." E Deus, fiel como sempre, o sustentava, não tirando a prova, mas dando-lhe paz no meio dela. A congregação também aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando as dúvidas surgem. Muitos irmãos que antes só oravam por coisas grandes passaram a agradecer pelas pequenas bênçãos: um dia de saúde, um emprego mantido, um filho que voltou para casa. Porque entenderam que Deus está nos detalhes. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez uma pergunta que tocou a todos: "Quantos aqui já viram Deus agir em suas vidas?" Quase todas as mãos se levantaram. Alguns choravam, outros sorriam. Mas todos tinham uma história para contar. Porque quando Deus começa a operar, Ele não para. Um milagre leva a outro, uma bênção atrai outra, e assim a fé cresce. Lucas e Ana se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. No dia, eles não quiseram presentes. Pediram apenas que os convidados orassem por eles e que, em vez de dar algo material, ajudassem alguém necessitado. E assim foi. Muitos irmãos levaram cestas básicas para famílias carentes, outros visitaram enfermos, e alguns até perdoaram ofensas antigas. O casamento deles não foi só uma união de dois corações, mas um exemplo de amor e serviço. Depois do casamento, eles continuaram servindo. Ana, que sempre teve um coração para as crianças, começou a ajudar na escola dominical. Lucas, por sua vez, sentiu o chamado para visitar presos. Não era fácil, mas ele lembrava das palavras de Jesus: "Estive preso, e fostes ver-me." Então, toda semana, ele ia até a penitenciária local, levava a palavra de Deus e orava com aqueles homens que muitas vezes haviam sido esquecidos pela sociedade. Um dos detentos, chamado Carlos, era conhecido por ser violento e rebelde. Mas depois de algumas visitas, ele começou a ouvir. Até que em uma tarde, ele se ajoelhou e chorou, pedindo perdão a Deus e aos que havia magoado. Quando saiu da prisão, anos depois, foi direto para a congregação. Hoje ele é um dos irmãos mais dedicados, sempre pronto a ajudar e a testemunhar como Deus o transformou. A história de Lucas também chegou a outras congregações. Irmãos de cidades vizinhas começaram a convidá-lo para dar testemunhos. Ele ia não como um pregador, mas como um servo que tinha uma história para contar. E em cada lugar, Deus confirmava sua palavra. Em uma dessas viagens, uma mulher se aproximou dele após o culto e disse: "Irmão, meu marido está com uma doença grave. Os médicos não dão esperança. Você acha que Deus pode curá-lo?" Lucas não hesitou. "Minha irmã, se Deus curou a mim, pode curar a ele também. Mas mesmo que não cure da maneira que a gente quer, Ele está no controle. Vamos orar?" Eles oraram ali mesmo, com fé. Alguns dias depois,
Lucas recebeu uma ligação. O marido daquela mulher havia tido uma melhora inesperada. Não estava completamente curado, mas os médicos ficaram surpresos com a evolução. Mais uma vez, Deus mostrava que ele ouve as orações de seu povo. Com o tempo, Lucas e Ana tiveram seu primeiro filho, um menino que nasceu saudável e forte. Eles o chamaram de Samuel, que significa Deus ouve. Porque era isso que eles haviam aprendido, que Deus ouve, que Deus age, que Deus nunca nos abandona. Hoje, quando Lucas olha para trás, ele não vê apenas a cura de um câncer. Ele vê uma vida transformada, uma fé fortalecida, uma congregação unida e muitas almas alcançadas. Ele entende que Deus não o livrou daquela prova só para que ele vivesse bem, mas para que muitos outros pudessem conhecer seu poder. E assim, a história continua. Porque Deus não para de agir. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma. Basta que tenhamos fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Basta que confiemos nele, não importando quão escura seja a noite. Que este testemunho não seja apenas uma história bonita, mas um chamado à fé. Que possamos, como Lucas, como Ana, como tantos outros irmãos, crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que possamos orar com fé, servir com amor e viver com gratidão, sabendo que nosso Deus é fiel. E que no final de tudo, possamos dizer, com toda certeza, valeu a pena confiar, valeu a pena esperar, valeu a pena servir, porque Deus nunca falha. Nunca. A vida de Lucas e Ana depois da cura não foi um caminho de rosas, mas sim uma jornada de aprendizado constante, onde cada dia se tornava uma nova oportunidade para ver a mão de Deus agindo. O câncer havia sido vencido, mas as batalhas da fé nunca terminam. Eles sabiam que o inimigo não desiste facilmente e por isso, a cada manhã, antes mesmo de o sol nascer, eles se ajoelhavam juntos, buscando forças no Senhor. O pequeno Samuel crescia entre orações. Desde cedo, seus pais lhe ensinaram a dobrar os joelhos e a agradecer a Deus por cada refeição, por cada noite de sono tranquilo, por cada dia de saúde. Ana costumava dizer: meu filho, a gratidão é a memória do coração. Nunca esqueça o que Deus fez por nós. E Samuel, ainda com voz infantil, repetia: obrigado, Jesus, pela mamãe, pelo papai e pela cura. Aquelas palavras simples, ditas com sinceridade, tocavam profundamente o coração de Lucas, que via ali a continuidade de um legado de fé. Um dia, quando Samuel completou 5 anos, Lucas sentiu no coração um desejo forte de compartilhar aquele testemunho com mais pessoas. Não apenas na congregação local, mas também em outras cidades. Ele não era um pregador ordenado, mas tinha algo que muitos não tinham: uma história viva do poder de Deus. Após muito orar, ele falou com os irmãos mais velhos, que após ouvirem seu relato com lágrimas nos olhos, lhe deram a bênção para que fosse a algumas congregações próximas dar seu testemunho. A primeira vez que Lucas subiu diante dos irmãos para falar foi um momento de grande emoção. Suas mãos tremiam, a voz falhava, mas ele sabia que não estava sozinho. Começou contando como tudo começou: o diagnóstico, o medo, as noites em claro, a oração da irmã que não o deixou desistir. Quando chegou a parte em que os médicos não tinham mais esperança, muitos na plateia já choravam. Mas foi quando ele falou daquela noite em que, no meio da congregação, sentiu algo diferente, como se uma mão invisível tocasse sua cabeça, que o Espírito Santo começou a trabalhar de forma poderosa. Uma irmã chamada Marta, que estava presente naquela reunião, havia sido diagnosticada com um problema grave nos rins. Os médicos disseram que ela precisaria de um transplante, mas não havia doadores compatíveis. Enquanto Lucas falava, ela sentiu uma paz tão grande que não conseguiu conter as lágrimas. Ao final do testemunho, ela se levantou e disse com voz firme: irmãos, eu também quero crer. Eu quero que orem por mim. Naquela mesma noite, os irmãos se uniram em oração por ela. Uma semana depois, nos exames de rotina, os médicos ficaram estarrecidos. Seus rins, que estavam falhando, haviam voltado a funcionar normalmente. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas Marta sabia a explicação. Deus ouviu as orações de seu povo. Esse foi apenas o começo. O testemunho de Lucas começou a se espalhar, e mais pessoas eram alcançadas. Em uma pequena cidade do interior, um jovem chamado Rafael, que havia se afastado da congregação por causa de problemas com drogas, ouviu a história e sentiu seu coração ser tocado. Ele foi até Lucas depois de uma reunião e, com lágrimas nos olhos, confessou: eu quero voltar, irmão. Eu quero que Deus faça em mim o que fez em você. Lucas não teve palavras de sabedoria, mas abraçou aquele jovem e orou com ele ali mesmo. Hoje Rafael é um servo fiel, batizado nas águas, e ajuda outros jovens que estão nas mesmas lutas que ele já venceu. Mas nem tudo eram vitórias visíveis.
Houve momentos em que Lucas se questionava: por que Deus me curou e outros não? Certas noites, ele acordava com o peso dessa pergunta no peito. Até que, em uma madrugada de oração, sentiu o Espírito Santo lhe falando ao coração: Filho, não é para você entender meus caminhos, mas para confiar neles. Cada vida tem um propósito, cada prova tem um tempo. Sua cura não foi só por você, mas por muitos que, através dela, creriam. Aquela palavra trouxe paz. Ele entendeu que não era dono das respostas, mas sim um instrumento nas mãos de Deus. Ana, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas. Depois de tudo que passaram, ela começou a sentir um cansaço profundo, uma tristeza que não conseguia explicar. Não era falta de fé, mas o peso de ter carregado tanto medo por tanto tempo. Uma irmã mais velha, Dona Maria, percebeu seu sofrimento e a chamou para uma conversa. Minhas filhas, o inimigo não quer só o seu marido, ele quer você também. Mas Jesus já venceu por nós. Você não precisa carregar esse fardo sozinha. Ela orou com Ana, e ali, no silêncio daquela sala, Ana sentiu o fardo ser tirado. Não foi instantâneo, mas aos poucos, a alegria voltou. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de lutas, mas a certeza de que Deus está conosco nelas. Com o tempo, Lucas e Ana começaram a visitar hospitais, levando não só palavras de ânimo, mas também orações. Em um desses dias conheceram um homem chamado João, que estava em estágio avançado de uma doença degenerativa. Sua família já havia perdido a esperança. Mas quando Lucas colocou a mão em sua cabeça e orou, João abriu os olhos e disse: Eu sinto algo diferente. Não sei o que é, mas é como se uma luz estivesse entrando em mim. 3 dias depois, para surpresa dos médicos, João começou a mostrar sinais de melhora. Não foi uma cura instantânea, mas uma recuperação gradual que deixou todos boquiabertos. Deus não esquece de ninguém, Lucas costumava dizer. Às vezes, a resposta vem de forma que não esperamos, mas ele sempre ouve. Enquanto isso, Samuel crescia e, aos 10 anos, já participava das reuniões de jovens. Certa vez, ele perguntou ao pai: Pai, como a gente sabe que Deus está ouvindo a gente? Lucas sorriu, lembra-se da própria dúvida anos atrás e respondeu: Filho, às vezes a gente não sente nada no momento, mas depois a gente olha para trás e vê a mão dele em tudo. É como quando você planta uma semente. Você não vê ela crescer de um dia para o outro, mas com o tempo, a planta aparece. Assim é a fé. Samuel pensou por um instante e disse: Então é como quando a gente ora pela tia Clara, que está doente, e mesmo que ela ainda não esteja boa, a gente continua orando? Exatamente, meu filho, Lucas respondeu, emocionado. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. E assim a família continuou. As provas não acabaram, a vida ainda trazia suas dores, suas incertezas, seus dias difíceis. Mas agora eles sabiam uma coisa: Deus não os havia abandonado antes, e não os abandonaria agora. Cada oração respondida, cada lágrima enxugada, cada milagre, grande ou pequeno, era uma prova de que ele estava ali cuidando, guiando, sustentando. Uma noite, enquanto a congregação cantava Quão grande és tu, Lucas fechou os olhos e lembrou-se de tudo, do medo no consultório médico, das noites de choro, das mãos dos irmãos sobre sua cabeça, da voz de Ana dizendo: Deus não vai nos deixar. E no meio daquele louvor, ele sentiu uma gratidão tão profunda que não conseguiu conter as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um coração cheio, de alguém que havia visto a fidelidade de Deus de perto. Quando o culto terminou, um jovem se aproximou dele. Era um rapaz que havia chegado pela primeira vez naquela noite, trazido por um amigo. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. Irmão, eu também tenho câncer, ele disse, com voz trêmula. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Mas ouvi seu testemunho, e eu quero crer. Você acha que Deus pode me curar também? Lucas olhou para aquele rosto cheio de esperança e medo ao mesmo tempo. Ele não prometeu nada, não deu falsas garantias. Apenas colocou a mão no ombro do jovem e disse: Vem, irmão, vamos orar. E ali, no meio da congregação, mais uma vez a fé foi exercitada. Mais uma vez corações se uniram em súplica. Mais uma vez Deus foi invocado, não como um último recurso, mas como o único que pode fazer o impossível. Porque essa é a história da congregação cristã no Brasil, não de homens perfeitos, mas de pessoas que, apesar de suas fraquezas, confiam em um Deus que nunca falha. Não de milagres que acontecem só nos relatos, mas de um Deus que age hoje, aqui e agora, na vida daqueles que o buscam de todo o coração. E assim, a história continua. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma. E enquanto houver um só coração disposto a crer, Ele estará ali, pronto para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que este testemunho não seja apenas uma lembrança do passado, mas um chamado para o presente.
Que possamos, como Lucas, como Ana, como tantos outros, dizer com toda certeza: o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E se Ele fez antes, fará novamente. Basta crermos.